alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. E vamos à nossa 11ª videoaula, né? Hoje o nosso tema vai ser interessante, acho que vocês vão gostar, que nós vamos falar de fotografia, tá? Aqui no nosso capítulo 4 do livro, temos aqui o título Por Trás das Lentes. E vamos tratar do assunto fotografia, que é uma coisa que faz parte, né, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Todos gostam de tirar uma fotografia, seja para entretenimento, seja para registrar alguma coisa, não é verdade? Uma selfie, quem não gosta de fazer? Então, acredito que por isso vocês vão gostar muito desse capítulo e desse tema. Mas antes de darmos início, vamos voltar um pouquinho aqui no nosso capítulo 3 para fazer a correção da página 51 que eu deixei para vocês como atividade para casa, né? Então vou fazer a correção dessa atividade e depois nós vamos dar início ao capítulo, ok? Então vamos lá, abram os livros de vocês para acompanharem a correção. Aqui diz, leia o trecho da canção Construção de Chico Buarque. Então, temos aqui um trecho da música, tá? E aqui temos as questões para serem respondidas referentes ao texto da canção. A primeira questão é, a canção narra o cotidiano de um trabalhador. De acordo com o trecho, qual é sua profissão? E quais são suas ações cotidianas? Eu não vou fazer a leitura do trecho, vou deixar para vocês, porque senão vai ficar muito extenso e nós vamos perder muito tempo da videoaula, que não pode ultrapassar os 10 minutos, né? Então, vou já dar a resposta, mas espero que vocês tenham feito a leitura e respondido, tá legal? Então, o personagem descrito, né, no texto é um trabalhador de construção civil. Suas ações cotidianas são despedir-se da família, erguer paredes, comer e beber. É o que ele faz, né? No trabalho dele, ele se despede quando vai para o trabalho, aí faz as paredes, ergue as construções e se alimenta, ok? Letra B. Se você pudesse criar o ritmo dessa música, como ele seria? Que instrumento você usaria para narrar essa história? Bom, aí já é uma questão que vocês vão responder uma resposta pessoal, né? Vocês acham que ficaria legal o quê? Um samba? Um funk? Um ritmo sertanejo? Aí vai do gosto de cada um. E que instrumento vocês acham que ficaria legal para narrar essa história? Um pandeiro, um chocalho, um tambor, um violão. Então aí vocês coloquem a resposta que vocês acreditam ser a melhor, tá bom? Então, feito isso, vamos agora abrir o nosso livro na página 58 para iniciarmos o capítulo que vai tratar do tema fotografia. Então, aqui diz no texto, retratar, mas não apenas. Como seria registrar uma imagem antes da invenção da fotografia? Como eles faziam antes? Faziam pinturas, não é verdade? Não existia fotografia. Retratar paisagens, situações, pessoas, aquilo que o olho pode ver, era uma tarefa realizada por meio de desenhos e pinturas. Essa técnica, porém, essas técnicas são demoradas, além de apresentarem outras limitações, né? Por melhor que seja o artista, não vai ser nunca 100% fiel como uma fotografia, né? Atualmente, a fotografia é a ferramenta de comunicação visual mais difundida no mundo. Podemos encontrá-la em revistas, outdoor e por toda a internet. É fácil fazer um retrato de si mesmo com a ajuda de um smartphone e muitas pessoas fotografam o tempo todo, ok? Aí a pergunta que tem aqui no livro, fotografia é arte? Vocês acham que fotografia é uma forma de arte? Sim ou não? Então vamos ver aqui o que diz o nosso texto.
Existem diversos tipos de gêneros fotográficos. Quando você lê uma notícia, ela vem acompanhada de fotos feitas especialmente para aquele texto. Essas imagens fazem parte do gênero fotojornalismo. A imagem jornalística tem como principal função retratar um determinado fato. Então, grifem isso no livro de vocês. O gênero fotojornalismo, a imagem jornalística tem como função principal retratar um determinado fato, tá? No fotojornalismo é assim. Então, tem um tema, né, que está sendo tratado, por exemplo, as aves da Amazônia. Então, o fotojornalismo vai retratar apenas as aves da Amazônia, tá? E aí nós temos também a fotografia documental. Então, aqui no livro diz: já quando os fotógrafos escolhem um tema para retratar com profundidade, fazem fotos que representam determinada situação ou personagem. Classificamos a fotografia como documental. A diferença do fotojornalismo, que trata de eventos recentes, a fotografia documental aprofunda-se em um único tema, ampliando nossa compreensão sobre importantes questões sociais e políticas, tá? Então, no fotojornalismo, uma coisa seria um tema mais superficial, falaria daquele tema. O documentário não, o documental, né, aprofunda mais em detalhes. Então, por exemplo, você vai falar sobre o animal, vai se aprofundar bem para dar detalhes de onde ele vive, o que ele se alimenta. Realmente é uma coisa mais extensa. Tudo bem? Aí a questão que entra, mas podemos dizer que fotografia é arte? O fotógrafo não se limita apenas a registrar a realidade, ele escolhe o que vai fotografar, os ângulos, os elementos que compõem a foto e as cores, né? Inclusive a gente costuma usar muito, né, no celular os efeitos, né, da câmera, que hoje nós temos esses recursos, né, nos celulares. Então o fotógrafo, ele costuma usar todos esses artifícios, né? Esse procedimento todo é muito parecido com o que fazem os artistas de técnicas tradicionais. Por isso, sim, muitas vezes uma fotografia é considerada uma obra de arte. Então, aqui na página 59, nós temos o título Mãe Migrante. O retrato a seguir foi feito pelo pela fotógrafa, né, estadunidense Dorothy Land. Ela foi um dos grandes nomes da fotografia documental, unindo crítica social, sensibilidade artística e domínio técnico. Dorothy fotografou pessoas em situações desfavoráveis devido à Grande Depressão que ocorreu nos Estados Unidos em 1929. Então, nessa obra que eu mostrei para vocês e que temos aí no livro, estão uma mãe e seus 3 filhos, né? E aí vocês olhando assim, eles estavam acampados, né, em migração pelo país por terem perdido tudo que tinham. E aí o que a fotógrafa quis captar? Ela, pela expressão, né, a gente percebe, é uma fotografia onde você consegue perceber essa mulher, essa mãe, está passando por uma situação muito triste, muito difícil. Então vem a questão, em sua opinião, sabendo dessas informações, qual a importância desse retrato? Ele condiz com a expressão uma imagem vale mais que 1000 palavras, né? Então fica esse questionamento para vocês. Então a fotografia, ela tem esse poder, né, de transmitir uma mensagem através de uma imagem. Não é verdade? Que é o que acontece no caso desta fotografia aqui. Então, como já estamos no final da nossa videoaula, aqui na página 60, nós temos aqui recortes do olhar. Então, vai mostrar aqui alguns tipos de enquadramentos, de planos fotográficos. Temos o plano geral, o plano americano, o plano médio, o close e o detalhe.
E aqui estão os exemplos. O plano geral aparece a figura toda, o plano americano até o joelho, o plano médio até a metade, né? O close apenas o rosto e o detalhe, no caso aqui, foi escolhido o olho, então pegou só o olho como para fotografar, né? Bem próximo. E baseados nesses planos, nesses enquadramentos, né? A nossa atividade prática será: vocês vão escolher algo ou alguém para fotografar e vão utilizar esses 5 planos, tá? O plano geral, o plano americano, o plano médio, o close e o detalhe. E vão enviar para mim essas fotos, essas 5 fotos, utilizando esses planos. Essa será mais uma atividade avaliativa referente à fotografia. E antes de finalizarmos a nossa videoaula, eu gostaria muito de deixar aqui para vocês uma sugestão de um documentário chamado Lixo Extraordinário. Eu costumo sempre passar para os meus alunos. Não sei, se não me recordo se já passei para vocês. Se já passei, peço desculpas por estar repetindo, mas vale a pena ver novamente. É um documentário sobre o fotógrafo Vic Muniz e ele é muito interessante. E depois nós vamos fazer uma atividade vinculada ao que nós vamos aprender nesse documentário, tá bem? Então, até a nossa próxima videoaula e um abraço a todos!